Capítulo 2, o tempo e a memória. É absolutamente comum que a nossa memória nos fuja a lembrança, pois o dia é uma caixa com muitos eventos, muitos acontecimentos e interações. Nós somos dotados de uma memória de curto prazo e uma memória de longo prazo. E essa memória funciona com um critério interessantíssimo, que é o registro daquilo que é muito intenso. Perceba, se eu lhe perguntar o que é que você almoçou no dia 5 de janeiro de 2016, se esse dia não foi nenhum dia atípico, se não foi aniversário de ninguém conhecido, se não teve algo que tenha fugido da normalidade, raramente você vai conseguir se lembrar. A nossa memória a longo prazo tende a registrar tudo que é muito intenso, seja positivo ou negativo. O nascimento de um ente querido, a perda de um ente querido, um acidente. Não, a depender da sua idade, pode ser que você se lembre onde você estava no fatídico 11 de setembro, onde aconteceu aquela tragédia lá nos Estados Unidos, o atentado terrorista contra as torres gêmeas do World Trade Center. Perceba que a nossa memória ela é tão poderosa que ela nos traz acontecimentos, ela consegue mexer com os nossos sentidos, um cheiro estimula a memória, uma música estimula a memória. Então perceba que a memória é uma janela para o tempo e ela é poderosíssima, capaz de nos trazer eventos que às vezes a gente se surpreende ao descobrir que estavam bem armazenados na nossa memória. E por que isso tudo? Porque essa caixa histórica chamada memória, a sua memória, ela dá significado à sua existência. É ela responsável em lhe dar uma identidade. Você só é o que é hoje porque você tem memória do que você já foi até hoje. Porque se você não tivesse essa memória, você teria dificuldades em entender o que você é. E a memória tem um papel fundamental para lidarmos com o nosso tempo, que é a consciência. A consciência é a capacidade de entendermos o tempo presente, discernindo as coisas e armazenando. Agostinho de Hipona foi um dos filósofos que discorreu sobre o tempo e dedicou uma parte da sua vida pensando nessa dinâmica do tempo. Interessante que Agostinho ele fala que o passado, diz Agostinho, não existe. O que existe é a memória presente das coisas passadas. E ele fala, o futuro não existe. Porque o futuro é a expectativa presente do porvir. Você tem essa expectativa agora. Ele fala, portanto, a única coisa que existe é o presente. É interessante essa corrente de pensamento de Agostinho, porque Agostinho ele foi um pensador cristão e ele começa, então, no meio e até o final da sua vida, a perder o prazer por esta vida. E a expectativa dele estava no tempo do porvir. E eu quero lançar a mão aqui de um pensamento que foi o plano de fundo do pensamento de Agostinho, da teologia, do pensamento cristão, que é um novo céu, uma nova terra, uma vida após a morte. Independente do que você crê, se você crê em algo metafísico, algo que vai além dessa vida aqui, o interessante é pensar que, independente do porvir, a nossa vida possui um significado. Nossa vida possui um propósito para a existência. E neste propósito para a existência, eu quero colocar luz sobre isso, é fundamental esta memória da nossa história. Essa memória de quem nós somos. Eu não sei se você viu um filme chamado, aqui no Brasil, Como Se Fosse a Primeira Vez, estrelado por Adam Sandler. É um filme muito interessante, conta a história de uma menina que ela sofre um acidente de carro e ela perde a memória a curto prazo. Então ela vive um loop, como se todos os dias fossem o mesmo dia. E eu vou compartilhar com você agora um trechinho desse filme. Once upon a time, Henry met the girl of his dreams. I'm Lucy. Henry Roth. And they lived happily ever after. For one freaking day.
What is going on? Lucy was in a car accident. She lost her short-term memory. Don't you remember me a little? Now every day he'll have to start from scratch Here she comes. Look cute. to get the girl. Why is she not slowing down? Uh-oh. Oh, no! That didn't work. 50 First Dates. O interessante ali é que então o Adam Sandler ele se apaixona por ela, personagem dele, e ele faz de tudo ali para tentar conviver com ela. Como conviver com alguém que não tem uma memória a curto prazo. E ali ele então desenvolve uma técnica. Se você não viu o filme, eu sugiro que veja. E eu não vou aqui contar o final do filme, mas ele desenvolve uma forma de conseguir resgatar esses eventos que lhe faltam na memória para dar significado à sua existência. Professor Vitorino, não sei porque que você está falando sobre essas coisas, para mim não faz muito sentido. Eu vou tentar esclarecer um pouco mais. Não é o mercado quem diz quem você é. Não é o seu empregador ou seu chefe quem diz quem você é ou qual valor você tem. A sua história, os fatos revelam a essência de quem você é. Isso é muito importante no quesito a influência do tempo na nossa identidade. Então, a nossa história diz muito quem nós somos. É bem verdade que ela não tem o poder de determinar quem nós seremos. Eu acredito que nós temos o poder de mudar um pouco a nossa história, mas o fato é que a sua memória, a sua história, revela quem você é hoje. É ela que dá forma à sua identidade. Então, cuidado ao, às vezes, abrir mão da sua história e abrir mão do próprio valor e da sua própria autoestima, deixando que os outros digam qual é o valor que você tem, ou tentando dizer quem você é, tentando editar a sua história. Fazendo uma análise da relação entre tempo e felicidade, é fundamental nós conceituarmos a felicidade. E uma das melhores definições que eu tenho aqui para compartilhar com você de felicidade é que felicidade são os momentos que nós gostaríamos de eternizar. Por analogia, tristeza, os momentos que nós gostaríamos então de abreviar pela dor que nos causa. E a felicidade queremos eternizar pelo prazer que nos causa. Então, o nosso lado instintivo e animal tende a maximizar prazer e minimizar a dor. Nesse sentido, Nietzsche traz um pensamento fantástico. O filósofo alemão Nietzsche, traz um pensamento muito interessante que eu quero compartilhar com você, que é o pensamento do eterno retorno. De uma forma equivocada, algumas pessoas interpretam o eterno retorno como tudo que nós vivemos tende a se repetir, a vida traz isso de volta. Não é isso que Nietzsche quis dizer com a sua ilustração, o seu pensamento do eterno retorno. E para que a gente possa entender melhor, lançarei mão de um exemplo, que é o exemplo como se um gênio lhe aparecesse e de uma forma muito diferente, como os gênios convencionais, ele não vai te perguntar para você fazer 3 pedidos. Esse gênio ele traz a seguinte proposta para você. Se você pudesse, então, voltar e viver a sua vida tudo de novo, mas sem a memória que você tem hoje, é reviver a vida do zero, sem memória, sem experiência, sem nada. Você aceitaria essa proposta? Você viveria tudo novamente? Se sim, Nietzsche fala, é porque de fato você tem ali então um atestado de que você tem vivido bem o seu tempo. E esse é um bom indicador de felicidade, a forma otimizada a qual vivemos o nosso tempo. Mas agora, se você falar, não, eu não quero viver tudo de novo, passar tudo de novo da mesma forma que eu já passei, Nietzsche fala, olha, você precisa dar uma grande guinada na sua vida, porque seus tempos não têm sido tempos bem vividos. Ou seja, é uma proposta de castigo ou uma benesse? É uma bênção ou uma maldição reviver tudo de novo, exatamente igual à sua história novamente? E eu compartilho com você mais um trecho de um filme, que é o filme Quando Nietzsche Chorou, que traz um diálogo interessantíssimo com Nietzsche. Vamos ver esse trecho do filme.
Nós devemos morrer. Mas na hora certa. A morte só não é aterrorizante quando a vida já se consumou. Já consumou a sua vida? Eu já consegui muitas coisas. Mas aproveitou a vida? Ou deixou-se levar por ela? Você está fora da sua vida, sofrendo. Por uma vida que nunca foi vivida. Não posso mudar minha vida. Tenho minha família, meus pacientes e alunos. É tarde demais. Não posso lhe dizer como viver de outra forma. Viveria segundo o plano de outra pessoa, mas talvez eu possa lhe dar um presente, Yosef. Eu poderia lhe dar um pensamento. E se um demônio lhe dissesse que esta vida, da forma como vive e viveu no passado, você teria de vivê-la de novo. Porém, inúmeras vezes mais. E não haverá nada novo nela. Cada dor, cada alegria, cada coisa minúscula ou grandiosa retornaria para você mesmo. A mesma sucessão, a mesma sequência, várias e várias vezes, como uma ampulheta do tempo. Imagine o infinito. Considere a possibilidade de que cada ato que você escolher, Yosef, você escolherá para sempre. Então, toda vida não vivida permaneceria dentro de você. Não vivida por toda a eternidade. Gosta dessa ideia? Ou detesta? Escolha.